Oi, bom dia, Mirelle, que linda Bom que você está. Adorei, dia! cabelo, adorei. Bom Ai, dia, pessoal. Então, olha que coisa boa, a gente entrou facinho, hein? Primeira live no Instagram, mas Mirelle já entrou rapidinho, né? rapidinho. Bem-vinda, muito bem-vinda. Hoje nós temos uns casos super interessantes. Eu falei que a gente nunca teve live aqui falando de desapropriação indireta, esses problemas dos imóveis com o Estado, que tem muito, né? E a Mirelle vai falar disso pra gente daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Segura a ansiedade. Primeira coisa, vamos apresentar a Mirelle. A Mirelle, ela é nossa mentorada aqui no Do Zero à Regularização de Imóveis, é advogada, já atuava no cartório do Barreiro antes da gente se conhecer aqui no nosso curso, né, digamos assim, e ela está super atuante lá no curso, né, Mirelle? E a gente sempre debatendo e trouxe esse caso que eu achei super legal. E eu vou passar para ela falar um pouquinho e se apresentar. Se eu esqueci alguma coisa importante, pode falar, Mirelle, por favor. Esqueceu nada não. Obrigada aí pelo cabelo. A gente acorda às 5 horas da manhã, né? Para dar Ah, aquele help, mas isso que é eu falo. bom. Quem vê a gente bonitona assim, gente, você acha que a Letícia acorda com o cabelo todo bonitão assim? Ô, gente, Não, quem dera, né? dá trabalho, verdade. Pois é. Bom Mas é dia. isso mesmo. Pois é, deixa eu saber quem é que já entrou aqui. Olha, nós já entrou muita gente, olha. Vamos lá falar oi para Rosa, Josi, Rayana, Terezinha. Tudo bem, pessoal? Andréia. Nossa, aí, ó. Maria Chaverde, Titinha, Bruno, Ivone, Dionor. Oi, bom dia, gente. Bem-vindos aqui. Emanuele. Gente, não vai dar para falar todo mundo, que tem muita gente, graças a Deus. Thelma, Graça. Bom dia, Rômulo, Renan. Bom dia, pessoal. Então a ideia hoje é a gente trazer mais alguns casos práticos para vocês e falar da experiência da Mirelle aqui na regularização de imóveis, que é uma pessoa jovem dessa, ó, super jovem, super, né, moderna, falar para a gente um pouco sobre como é que ela veio para esse mundo, como é que foi a sua trajetória, para depois a gente falar desses casos, porque, gente, esse problema com o poder público acontece demais. Quando eu era procuradora da Fazenda Nacional, eu fui procuradora da Fazenda Nacional, mas eu atuei na Advocacia da União. A gente pegava muito caso de desapropriação indireta, sabe? Então, quando a Mirelle me falou, eu falei assim, ó, lembrei dos meus tempos de AGU, que a gente sempre tinha que defender a União, mas normalmente a gente era condenado, né? Porque realmente o poder público atua muito incorretamente nessas hipóteses, né? Não, às vezes teria, a gente sabe que a desapropriação, pelo que está previsto na Constituição, deveria ter a indenização prévia, né? Mas raramente acontece. E, assim, apesar de que, gente, depois eu vou até falar para vocês, tá um sucesso a desapropriação por escritura pública. A gente faz muito no cartório para Copasa, para CEMIG, sabia? A gente faz muito para passagem tanto de servidão quanto para passagem de linha de transmissão. Então, tanto desapropriação quanto servidão é feita nos cartórios por escritura pública, tá? É possível fazer e é tranquilo de fazer. Aliás, é o melhor jeito. Tudo que der para fazer de forma amigável é melhor, né, Mirelle? Mas voltando Muito para você melhor. aí, conta para a gente como é que você entrou nesse mundo da regularização. Conta para nós. Então, meu avô, na época, comprou um imóvel. Ele não fazia parte de uma área de preservação ambiental. E aí, em 94, foi decretado a área de preservação integral ambiental, Parque Estadual Serra do Rola Moça. Então, foi inserido todos os imóveis dentro desse contexto, sem nenhuma resposta. Eu estudei, formei em 2010, né? E falei, não, eu quero aprender, eu preciso saber o que está acontecendo de fato com esses imóveis, porque a gente não tinha segurança nenhuma. E aí comecei a estudar muito sobre o assunto, a questão de direito à moradia, de indenização, de desapropriação, como é que funcionava. E fui vendo que ocorria uma série de erros dentro dessa questão de criar um parque e não fazer a desapropriação, né? No tempo certo, prévia, justa e em dinheiro. De fato, isso nunca ocorreu. Então, a gente, conversando com os moradores aqui do bairro, a gente criou uma associação, entramos com várias ações na justiça pedindo uma desapropriação indireta, porque depois de várias reuniões com o Estado,
secretário do Meio Ambiente, Assembleia, tentando resolver a situação, a gente não conseguiu. E aí, depois que entramos com esses processos, o Estado forçou a barra, falou, não, agora a gente precisa dar uma resposta. E aí eles criaram, em 2015, um decreto de desapropriação por utilidade pública, em 2015. E de lá para cá, continuamos sem respostas. Quer dizer, criou o decreto, mas a indenização nada. Nada, não aconteceu nada. Uma vez eles fizeram uma reunião falando que ia fazer uma regularização fundiária, né? Foi como regularização fundiária, né? O pessoal tem registro, tem escritura, paga IPTU, regularizar, né, de forma fundiária, eu fiquei sem entender. E aí, tentando me especializar, saindo um pouco do judiciário, quando eu vi que isso era possível, eu falei, meu Deus, eu vou começar a respirar de novo. Chega de ficar cumprindo aquele prazo em cima do outro, e os processos às vezes não andam, cliente cobrando, o judiciário cheio de demanda, a gente não consegue dar resposta, né, no tempo plausível para as pessoas, eles querem tudo muito rápido. Eu pensei, não, vai ser a hora agora de estudar mais um pouco, e eu conheci o curso, né, da doutora Letícia, e falei assim, agora é a hora. Referência aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Barreiro, cartório espetacular, a gente é super bem atendido, gente, vocês não têm noção. Aí eu comecei lá no cartório mesmo com as ações de divórcio consensual, e achei um máximo, que a gente faz uma divórcio, a gente vai ter que falar depois. Eu quero falar primeiro desse caso da desapropriação. Mas, gente, divórcio em cartório é um sucesso. Principalmente quando tem bens. Quando não tem bens, tudo bem, fazendo a justiça, né, Mirelle? Mas quando tem bens, não faça na justiça, faça com a gente aqui. Depois eu vou explicar por quê. Vale a pena. Você continua, Mirelle? E aí? Vamos continuar na desapropriação, né? Vamos. Então, a gente tem alguns processos ainda. Mas primeiro foi o caso do seu avô tinha propriedade. Diz que ele até foi visitado, porque ele está dentro do Parque do Rola Moça? Me explica. Tá dentro da área de proteção integral. E aí, o IEF uma vez trouxe um juiz aqui no loteamento. Né? O juiz, todo seu comitiva, um monte de gente. Chegou aqui, o pessoal perguntou, falou assim, não, procura a Mirelle lá, que ela está assim, mais informada do que está acontecendo. O pessoal tem documentação ou não. Aí eu perguntei para o juiz, né, o que estava acontecendo na visita dele. Ele falou assim, não, eu quero saber, de fato, aqui, qual a documentação que vocês têm. Eu falei, excelência, a gente tem o registro. Aí ele falou assim, não pode. Aí eu falei assim, a gente tem o registro de imóveis. Aí eu busquei, fui lá em casa, busquei correndo, mostrei para ele. Aí ele olhou o documento e falou assim, não, isso não é possível. E aí deu as costas para mim e foi embora junto com a turma dele. Então, assim, o loteamento, eu acredito agora é muito antigo, né? Eu estava vendo aqui. É muito antigo. Porque a Mirelle me mandou uma documentação antes, gente. A gente troca umas figurinhas antes de fazer a live aqui para você. Mas eu vi que tem uns registros aqui de 1966. E o parque foi criado quando? 94. 94, gente. Então já tinha gente que morava lá antes, né? Então tinha que ter resolvido essa situação. E isso que não aconteceu. E a Mirelle está atuando lá, né, para ver se ela consegue resolver isso. Então, teve esses casos de diversas desapropriações indiretas que foram antes do decreto, né? O decreto foi quando? Isso, 2015. 2015! Quer dizer, agora. Faz pouquíssimo tempo, né? Ainda tá no prazo para a gente questionar essa falta de indenização, né, Mirelle? Isso, a gente quer muito. Porque a gente sabe que está dentro de uma área de preservação ambiental. Os limites do parque poderiam ser mudados por decreto estadual, né, via Assembleia, mas eles não tiveram interesse de fazer isso. Aqui é uma área bem íngreme, mas assim, lindo lugar. A gente está sendo no topo do Barreiro, a vista é maravilhosa, o clima também, sabe aquele ar europeu, perto da Serra do Curral? A gente está aqui do lado. Então, assim, se quer, né, se quer que desaproprie, então indenize todo mundo, resolva a situação, né, dos imóveis. Exatamente. Tem que resolver, gente. Não pode ser assim, né?
simplesmente vai lá, cria um parque e as pessoas já estavam lá antes, né? A gente está no Estado democrático de direito, a gente tem que observar as regras postas, né? O direito de propriedade reconhecido, claro que para quem dá Isso. função social. Então a gente sabe, só para poder falar um pouquinho de desapropriação, gente, olha só. A desapropriação tem dois tipos, né? Que a gente pode falar das indenizações. A indenização pode ser feita tanto mediante em dinheiro, né, nos termos do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, que é no caso de uso campeão ordinária, tá? Então, tranquilo. Ou então pode ser feita com títulos da agrária no caso de uso campeão extraordinário. Uso campeão, tô falando tantas eu tenho na minha cabeça, desapropriação extraordinária. Olha a minha cabeça aqui, é de tanto falar de uso campeão, porque aqui no cartório você sabe, né? É uso campeão todo dia. Mas sempre ela deve ser feita mediante prévia e justa indenização, entendeu? E nesse caso lá, ainda por cima que o povo morava lá, né? Mora lá, né, Mirelle? É usado para fins residenciais. Então o Isso. Estado não tem esse poder todo também, não. Tudo bem, desapropriar? Pode, mas indeniza direitinho, né? Então, vamos entender mais um pouco aqui. E o caso, e o caso agora você acha que caducou? Como é que é essa questão da caducidade do decreto? Porque veio o decreto em 2015, mas não fizeram mais nada? Isso. Não fizeram mais nada. Eu entendo que o decreto caducou, né? Até uma questão para a gente poder conversar com vocês e com o professor Paulo também. Mas eu entendo Isso, que ele caducou, depois de 5 anos, ele podia ser prorrogado por mais um ano, e isso não isso foi mesmo. feito. O decreto, ele perdeu sua vigência, né? Sem solução nenhuma. E aí a gente, conversando com o pessoal aqui do IEF também, porque a gente tem uma boa comunicação, eles explicaram que depende muito do governo que está na liderança atual, ter o interesse de agir na formalização da desapropriação. Então eles esbarram Exato. muito nisso. Pois é. Gente, olha só, a importância da atuação do advogado nessa área imobiliária. Você vê que se a Mirelle não tivesse entrado lá com as desapropriações indiretas, não tinha acontecido esse decreto. Então, olha só como é que é importante para a sociedade. Eu acho bonito isso, né, Mirelle? De ser uma advogada atuante, de provocar. Porque o Estado tem tanta coisa para poder atuar que se você não provoca, as coisas não acontecem mesmo, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. E agora, como eu também concordo que esse decreto caducou, se não teve mais nada depois de 2015, para mim caducou. Então, a gente tem que voltar a provocar o Estado, né? Porque é um parque estadual. Isso, Parque Estadual Serra do Rola Moça. Pois é, então tem que provocar o Estado novamente, explicar a situação que não pode prevalecer, porque o povo não está podendo. Ah, me conta até aquele caso, né, da ação. Teve até uma ação, gente, interessante. Olha o pessoal da imobiliária, como é que tem que ficar esperto, né? O pessoal de imobiliária tem que fazer due diligence, tem que saber de que área que está vendendo. Teve um caso de uma imobiliária que teve problema. Me conta o caso da imobiliária, Mirelle. Isso. Como o loteamento era de 66, eles utilizaram a lei 6667, não é isso? E aí, eles não deram andamento em todo o processo regular de um loteamento. Aconteceu que Isso. um dos moradores aqui, ele tinha a documentação de escritura, mas ele não conseguiu registrar. Então, ele, por não conseguir registrar, ele entrou na justiça, pediu indenização por danos morais, e aí ele ganhou o processo. Mas vamos entender, É, quando é que ele comprou? Porque o parque, olha só, gente, o parque é de 1990 e 94, o par. 1994, tá? E essa pessoa fez a compra e venda dessa área, que está dentro do parque, né? É um loteamento dentro do parque. Quando é que ela fez essa compra? Ele fez antes de Mais ou menos. 94. Antes de 94? 92, eu acho. Antes de 94. Olha só, então se foi antes, eu até acho que a imobiliária não tinha muita responsabilidade, não, porque como é que ela ia saber que ia criar um parque lá depois, né? Enfim. Mas o problema é que a Mas pessoa. quando ele foi registrar, foi depois de 94. Entendi. Então, olha aí, tá vendo? A gente fala, quem não é registro não é dono, tem esses problemas todos. Como é que ele vai provar que ele adquiriu antes? A imobiliária talvez não tenha feito uma boa defesa. Porque, gente, se ela tem um contrato provando que ela vendeu antes, né? E a pessoa também comprou antes, então o direito, para mim, estaria garantido, porque o negócio, o ato jurídico é perfeito, né? Tinha aquela promessa, tudo bem. E
E acho que estava até... Chegaram a registrar essa promessa ou não? Não, não chegaram a registrar. Ele ajuizou o processo, ela não compareceu, a imobiliária não compareceu, então o processo Ah, foi então julgado a não disse. revelia, na obrigação de fazer, e aí o juiz, ele condenou a pagar a indenização porque ela loteou, mas não deu procedimento correto para ele conseguir tirar o registro. Olha só, então também teve essa questão do registro. Sabe que a gente orienta, gente? Eu até falei isso, né, numa live, eu e o Longe. Se você está vendendo um imóvel, o melhor de tudo, olha só, eu sei que pouca gente faz isso, mas é o melhor, viu, Mirelle? Vê se você concorda comigo. É na compra e venda, você já coloca um valor a mais para o registro, né, para a escritura e para o registro, e você, vendedor mesmo, já providencia o registro, principalmente em caso de Isso. loteamento. Porque quando é um ou outro assim, né? Tudo bem, mas mesmo assim a gente fica com medo, porque se você continua figurando na matrícula como dono, as responsabilidades todas ainda são suas, tá? Então, tanto problema de PTU você pode ter, como problema ambiental, igual o caso desse aí você pode ter. Então, o melhor seria a imobiliária já ter incluído isso no contrato, esse valor, e ela mesma ter providenciado esse registro, tá? Porque já Uhum. caía fora do problema. E fazer de imediato também, né, Mirelle? Fazer de É, imediato, tá bom, pessoal? Então, vocês que mexem com loteamento ou com venda de imóveis e que estão nos vendo, por favor, façam isso para evitar esse tipo de problema que a pobre da imobiliária teve, porque para mim, com o caso completo que a Mirelle contou, ela nem tinha responsabilidade, porque se ela vendeu antes do negócio virar parque, né? Então estava tudo certo. O problema todo isso, foi a demora no registro, tá? Então a pessoa isso. ganhou essa indenização. Olha só que caso E aí a gente interessante. teve que pegar essa sentença, habilitar lá num processo de inventário que a imobiliária já tinha. Esse processo dele demorou acho que uns 10 anos para ele receber. Nossa Senhora. Então, habilitou o crédito, com o dinheiro que a imobiliária tinha em caixa, foi pagando os credores, né, naquela preferência, né, dos credores, e aí ele recebeu, deve ter uns 2 anos que ele recebeu. Recebeu quase que o valor do imóvel dele, esse valor. É, mas é o certo mesmo, né? E ele ainda continua no imóvel? Não, ele Ah, saiu. desistiu, ele Ele passou para desistiu. frente. É. Entendi. É. Mas tá certo. Gente, então deu para entender? Essa questão da desapropriação tem que ficar de olho. E essa questão de desapropriação indireta, isso acontece quando tem a tal do esbulho. O que, que é? O Estado vai lá, ocupa, não indeniza, não faz nada. É um esbulho, né? Porque a pessoa entrou lá e tomou posse de algo que não poderia, né? O Estado fez isso. Então, é por isso que a Mirelle entrou com essas ações de desapropriação indireta. Mas você me falou que elas foram extintas, Mirelle. Me explica. Olha, teve algumas que foram extintas sem julgamento de mérito, tendo em vista a perda do objeto, porque no decorrer desses processos, eu juizei em 2014. Então, em 2015, eles fizeram o decreto. Então, quando eu pedi a desapropriação indireta, eles vieram e fizeram o decreto de desapropriação. Então, o juiz entendeu que perdeu o objeto. Então, ele Entendi. extinguiu várias ações. Eu tenho uma ação que está ainda em andamento, que, por coincidência do meu pai, que é o imóvel do meu avô, sabe? Ele não foi julgado ainda. Então, eu acredito que nele a gente já tem alguma resposta, porque o decreto já caducou. Pois é, isso é fato novo que deve ser levado É, aos autos, né? Levar aos autos esse fato novo de que o decreto caducou, então voltou a ser o caso de desapropriação indireta, na isso, hipótese de a pessoa não poder usufruir mais do imóvel dela, né? Porque com certeza tem uma série de restrições por estar dentro de um parque. Olha que situação. Gente, tá vendo como isso. é que tem campo diferente para advogado imobiliário, né? Mas vamos voltar antes. Antes de você mexer com essa parte de desapropriação, porque essa aí faz parte da sua vida, essa aí você vai ter que mexer para sempre, não tem jeito. Mas É, você me falou que você gostava muito de atuar também com inventários e com divórcios. Me conta um sim, pouco da sua sim. prática de inventários e divórcios em cartório, como é que foi isso, como é que funcionou? Me conta. Então, eu comecei com a prática mesmo no judicial. Formei, e aí atuando, um foi comunicando o outro, a Mirelle faz processo e tal, tem boa resposta. E eu muito dedicada para poder dar uma resposta rápida para os clientes, né? E aí fui atuando, até que eu comecei a ver a possibilidade de atuar também no extrajudicial. Então, comecei com o divórcio no extrajudicial. E vi que é uma praticidade. A gente faz uma petição simples,
né? O cartório ajuda a gente muito nesse trabalho. Eu achei assim, super interessante. E comecei legal. a ter essa curiosidade para o que mais que eu posso fazer no cartório. Boa, boa. Isso mesmo. Gente, o Comecei advogado do agora futuro com é esse. inventário. Ah, muito bem, Estou muito até bem. com uma ação Gente, agora fala. de um problema, né? Até coloquei lá no grupo também. Foi feito um testamento. O testamento, praticamente todos os herdeiros morreram, ficaram só uma herdeira. Eles começaram um inventário judicial, não deram andamento no inventário, e a gente vai levar esse caso para cartório. Um imóvel valorizado lá na região do Barro Preto. Deus abençoe que dê tudo certo e a gente consiga fechar esse caso. Ah, vai dar certo sim. Agora me explica. Testamento, né? Já abriu o testamento, tudo certo? Essa primeira Olha, fase ainda continua sendo feita no judiciário, né? e o que a gente descobriu? O testamento, ele estava no cartório, né? Ele foi registrado no cartório, mas não fizeram aquela ação que deve ser levada no judiciário do testamento. Então, eles trabalharam em cima desse testamento, do cumprimento daquele que estava dado aos filhos, na administração, mas não registraram o testamento na ação, na justiça. Então, a gente Ah, está tá certo. Então, partindo dessa parte. vamos falar um pouquinho disso. Gente, olha só. A gente está falando de 15 anos, já passaram 15 anos, né, da publicação da Lei 11.441, que trouxe a possibilidade de lavratura em cartório de notas dos divórcios e dos inventários, tá bem? Então foi um sucesso essa lei, veio junto comigo, porque eu também tenho 15 anos de cartório, então eu gosto muito dessa lei, sabe? Porque fui entrando, a gente já foi estudando, olha que legal, tá vindo isso, e foi aquele sucesso. E a gente tem que falar, principalmente no caso de divórcio, gente, divórcio com bens é para fazer em cartório. Vou explicar por quê. Porque a gente ajuda no preenchimento do ITCD, a gente verifica, né, todos os detalhes. Quantos casos de divórcio judicial que não voltam para a gente, Mirelle, porque foi feito judicialmente, mas na hora de dar registro, não vai dar registro, porque Não dá dá. pendência, entendeu? Por quê? Porque não foi qualificado corretamente, as partes não foram qualificadas corretamente, ou então o imóvel não foi corretamente descrito. Então, tudo isso volta para a gente. Ainda bem que já está pacífico aqui, tem até enunciado do nosso Colégio de Registro de Imóveis, no sentido de que é possível a retificação extrajudicial do formal de partilha judicial, tá bem? Mas o mais importante de tudo, gente, vale a pena, tá mais barato fazer divórcio com partilha de bens no cartório, pelo menos aqui em Minas, né? Claro que a gente vai ter que ver cada caso concreto, porque emolumentos, né, são taxas estaduais, e aí vai depender de cada estado. Mas aqui em Minas vale muito a pena, sabe por quê? Como é que a gente cobra divórcio em Minas? A gente cobra só um valor pelo divórcio, que é mais ou menos 500 e poucos reais. E além disso, só se tiver diferença de partilha. Deu para entender? Então, se teve diferença de partilha, essa diferença de partilha é que é levada à tabela. Então, vamos supor, até outro dia teve um caso desse, a minha escrevente estava até reclamando. Nossa, que divórcio trabalhoso! Devia ter, sei lá, uns 40 imóveis. Aí Nossa, tinha Deus. 40 imóveis, mas o divórcio ficou super baratinho. Por quê? Porque a diferença na hora de fazer a partilha foi bem pequenininha, tá bem? Então valeu a pena demais, demais. Aí, outra coisa interessante, nunca, gente, nunca vai ter pagamento de multa e juros no divórcio extrajudicial. Por quê? Porque a gente sempre, antes, né, Mirelle? A gente ajuda, como a Mirelle falou, ajuda, a gente preenche o ITCD antes. E aí, não vai ter multa e juros. Agora, no judicial, como é que funciona, Mirelle? Como é que funciona? Você acha que o juiz manda, cadê o ITCD? Ele verifica? Não. E aqui eles estão homologando tudo até sem ITCD. Sim, sem Homologa, nem ITCD. é, E aí, depois, como homologa. é que faz quando chega lá no imóveis? E aí não consegue, né? Não consegue registrar, não consegue andar, porque vai dar pendência. E aí a pessoa vai ter que voltar, falar, procurar o advogado de novo, assim, aí eu não consegui resolver, o que aconteceu? Pois é, Então, no exatamente. extrajudicial é ótimo. O cartório faz lá, preenche o causa de TCD, que não é fácil preencher, toma muito tempo para advogado, né? Então, o cartório preenche, olha que maravilha. A gente tem Pois um é. serviço muito resumido.
Mas olha só, o Renan está falando aqui que nesses 40 imóveis, e é verdade, eram 40 imóveis, gente, no divórcio. O advogado deve ter levado bons honorários. Sim, isso tudo, né? Isso tudo eu acho que leva em conta o trabalho do Sim. advogado, de relacionar os imóveis, levar pra gente, tudo direitinho, Uhum. formalizar a partilha. Como é que você costuma cobrar honorários nesse caso de divórcios, de inventários? Como é que você faz, Mirelle? Então, quando tem bens a partilhar, a gente tem que cobrar, né, de acordo com o que está sendo proposto para a gente poder fazer também. Então, se nosso trabalho envolve ali uma petição mais elaborada, que tem que colocar a descrição de bens, como vai ficar a partilha entre eles, a gente cobra um valor maior, sim. A gente não vai cobrar um valor de acordo com os bens, porque não é uma ação nesse sentido, o foco é o divórcio, mas a partilha a gente tem que cobrar, sim, um valor acima. Com certeza. Então, gente, olha só, o campo de vocês, e como a Mirelle falou, cartórios e advogados são super parceiros, tanto em divórcio quanto em inventário. A gente trabalha junto para poder resolver de forma ágil, com segurança jurídica e dar registro. Tem que dar registro, né, Isso. Mirelle? Que é o mais O mais importante. importante é isso, porque no cartório já vai tudo certinho, você sabe que vai funcionar, vai dar registro. Pois é. Pois é. E olha, a Mirelle me falou também que ela. Mas só rapidinho para poder fechar o divórcio, antes de passar para o inventário. Adoro o inventário, gente. Adoro. Mas assim, ó, tem que estudar sucessões. A gente vai falar de novo de sucessões aqui, porque tem que falar, né? Mas olha só, eu trouxe até uns números, porque a gente está falando de 15 anos da Lei 11.441. Então a gente tem que comemorar, né? E falar de números. Olha só. De 2007 até o final do ano passado, esse ano ainda não tivemos os números desse ano fechados, mas foram quase 830 mil divórcios no Brasil. 830 mil, olha só, feitos em cartório. E aqui em Minas Gerais, mais ou menos 93 mil divórcios. Olha, por que, que o pessoal está fazendo então no cartório? Porque vale a pena, gente. Faz as contas. Aliás, aqui em Minas, quando você leva para o judiciário um divórcio, sabia que lá cobra por bem? Não é sobre a diferença de partilha? Os advogados que estavam atuando no judiciário agora ficaram mais espertos. Tem umas amigas minhas que me ligaram e falaram: Nó, tá entrando muito divórcio aqui. Por que será? Aí elas procuraram saber com os advogados falaram: não, porque nós fizemos a conta, tá mais barato fazendo cartório. Quer dizer, mais barato, a gente ajuda a preencher o ITCD, você nunca vai pagar multa e juros. Isso é importante falar. Por quê? Porque, gente, o fato gerador do ITCD no divórcio é o quê? É a sentença do divórcio, entendeu? Então, se você fez o divórcio no judicial e não preencheu o ITCD, sabe o que está acontecendo? Já está pagando multa e juros, entendeu? E o valor fica caro. Não, fica caro. Já teve caso que o pessoal me trouxe de volta, que já tinha feito o divórcio no judicial, e aí, quando foram levar registro, viram que não tinham feito o pagamento do ITCD, e aí tiveram que fazer o cálculo do ITCD, e aí tinha uma multa e juros enorme, porque era muito patrimônio, entendeu? Aí voltaram para mim de novo, para poder refazer a partilha de forma que não tivesse diferença de partilha. Então, fizemos de novo nova partilha, né? E aí, sim, não teve pagamento de multa e juros, porque conseguimos chegar numa partilha em que não tinha diferença, entendeu? Aí Mas, pode fazer essa gente, modificação depois? pode. A gente pode sempre fazer retificação de partilha judicial de forma extrajudicial, tanto de formal de partilha de divórcio quanto de inventário, tá? Então é possível a gente fazer sim, desde que não tenha levado a registro. Se já registrou, não tem jeito não. Deu para entender? Deu. Porque depois que já registrou, já transferiu. Aí não tem mais jeito. Mas enquanto tava. Porque foi aquele caso, né? Chegou lá para o RI e o RI. Cadê o ITCD? Não tinha ITCD. Então não chegou a registrar. Por isso que foi possível a gente fazer a retificação do formal de partilha. Tá bom? Deu para entender, gente? Então, retificação, sucesso, dá para fazer, a gente faz sim, mas às vezes vai demorar um pouquinho, porque a gente vai ter que preencher novamente o ITCD, ou então, se não preencheu nada, preencher pela primeira vez e esperar o cálculo, né? Então, a gente tem essa questão. Bom, agora, olha só, falei que divórcios no Brasil foram 820 e poucos mil, né? Divórcios no Brasil desde a lei 11.441. Mas sabe quantos inventários, Mirelle? 1,8 milhão de inventários. Então, Nossa, 1 milhão Deus, é e muita 800 coisa. mil inventários. Por quê? Porque vale a pena, gente. Porque vale a pena. Você que não fez ainda inventário em cartório, você não sabe o que está perdendo. Você já fez inventário em cartório, Mirelle? Conta pra gente.
Sim, já fiz. É uma praticidade. E o Pois cliente é, falou assim, não, eu não quero esperar 5, 10 anos para resolver esse inventário, eu quero fazer no cartório. Eu falei, então, ótimo, vamos embora. é isso Cartório é aí. melhor que Tem há. que colocar isso. Tem gente que fala assim comigo, Letícia, mas eu queria fazer no cartório, mas é caro. Gente, o que que é caro? Você tem que entender o seguinte, vai depender. Se o patrimônio for pequeno, a maioria dos casos do Brasil é um imóvel só que deixa. Um imóvel e um carro. Normalmente é isso, né? Um imóvel e um carro. Quando deixa isso, não vai ser caro. Tá? Porque aqui em Minas a gente cobra por imóvel e a soma dos bens móveis, tá bem? Então fica. A gente exclui a meação no caso da lavratura do inventário. Já para quando tiver um patrimônio muito alto, então tem muitos imóveis, aí realmente vai ficar um pouco mais caro porque a gente cobra por imóvel. Mas, gente, pensa bem. Como eu ajudo, né? A gente aqui ajuda a preencher o ITCD, e aqui em Minas é que a gente tem aquele desconto de 15%, 15%, na hipótese de você preencher o ITCD e fazer o pagamento em até 90 dias contados do falecimento, você tem 15% de desconto. Se o patrimônio é grande, né, com esses 15% de desconto, você consegue pagar até os emolumentos, né? Então você paga os emolumentos, paga até o ITCD, às vezes, com esse desconto, né? Quer dizer, paga o ITCD, paga uma parte do ITCD com esse desconto. Deu para entender? Então, acho que vale a pena. Já teve caso de loteador que me procurou aqui, acho que ele tinha uns 50 imóveis, e a gente fez e ele ficou todo feliz. Sabe por quê? Porque a gente fez em uma semana, gente. E ele já estava querendo vender esses imóveis para receber. E o pessoal não queria, né, ficar sem a escritura e tudo mais, o que está muito certo, né? E aí eles trouxeram para a gente, era mais de 50 imóveis. E a pessoa, ó, fez aqui no cartório rindo, ficou feliz demais, né? Mas vamos falar um Rapidinho pouquinho do, resolve. vamos rapidinho. Mas vamos falar desse caso seu do testamento, Mirelle? Que a Mirelle falou que está com um caso de inventário com testamento. Conta pra gente um pouquinho desse caso. O pai deixou esse testamento para os herdeiros administrarem. E aí eles estavam administrando, fizeram o inventário, era início no inventário, 2 inventários, tanto do pai quanto da mãe. E aí chegou para mim esse caso, depois de muitos anos, o processo arquivado, e analisando o processo, até conversando com o pessoal do cartório, a gerente Raquel, né? Isso. Aí a gente, analisando a situação toda, falou assim, não, cadê o registro do testamento? Não tem registro de testamento. Agora já só tem um herdeiro, todos já faleceram. O inventário parou sem registro de testamento. Então a gente quer levar esse processo agora para o extrajudicial mesmo, para resolver a situação da administração, né? Quem vai agora na coordenação desse imóvel, pagamento, tem loja alugada, então assim, tem que dar continuidade. E eu Então tá. não sabia dessa questão que tinha que ler no judiciário o testamento. Então vamos explicar isso, gente. Quando veio a lei 11.441, eles falaram o seguinte, que para poder trazer para o extrajudicial tinha algumas condições. Então, quais são? Tem que ter partes capazes, né? E os filhos também têm que ser capazes. Então, todo mundo tem que ser capaz. Se o filho for maior de 16, é possível emancipar esse filho. Está previsto isso na resolução 35 do CNJ, tá? Você pode emancipar o filho maior de 16 para poder trazer para o extrajudicial. Não pode ter lide, quer dizer, tem que estar todo mundo de acordo, e não poderia ter testamento. Mas isso foi superado, né? Essa questão da inexistência de testamento. A lei não mudou, não. Isso tudo que estava na lei 11.441 veio igualzinho para o novo CPC, tá bem? Então, igualzinho. Só que a jurisprudência do STJ, ela avançou e o que foi decidido pelo STJ? Foi em outubro de 2019, o RESP 1808767, tá? O que eles falaram? Que o inventário pode transcorrer por via extrajudicial, mesmo quando houver testamento. E o que a gente tem exigido, tá? Voltou! Você tinha caído, mas voltou. Voltei!
Estou explicando que, então, nesse caso seu, a gente vai ter que fazer um monte de inventário, né, Mirelle? Porque você falou que outras pessoas já vieram falecer. E é isso mesmo, tá? E eu gosto de explicar isso porque tem muita gente que está nos seguindo aqui que não é da área ainda, né? Como é que a gente faz, gente, para saber quantos inventários a gente vai ter que fazer? A gente vai tirando umas fotografias, tira uma fotografia da situação no momento em que houve o falecimento desse primeiro, tá? Então, vamos lá. Faleceu o José. O José tinha 4 filhos, os 4 filhos estavam todos vivos, tá? Ah, e a mulher do José também estava viva, né? A Maria. Então, José e Maria, tá? Então, tinha a meeira e tinha 4 herdeiros. Ok. Depois faleceu a Maria. Então, a gente vai ter que fazer a transferência da meação para a Maria e o inventário da Maria, transferindo para os herdeiros que estavam vivos quando a Maria morreu também. Aí morreu um filho. Vamos ver quem são os herdeiros, entendeu? Não pode fazer inventário per salto. De vez em quando chega para mim aqui uns desses. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, Mirelle, você não faz ideia. Chega para mim uns inventários aqui que o pessoal fez. Falou assim, ó. É assim, ó. Morreu José. Hoje estão vivos esses, transfere tudo. Não dá certo, gente. Não dá certo. Porque no direito sucessório, né? Vale aquilo que vale a realidade no momento de cada falecimento. Tá bem? Então é terrível, né, Mirelle? Mas mesmo assim vale muito a pena. E a gente, eu gosto de falar isso também. Inventário, gente, é um ato. A gente faz a escritura e depois só leva a registro. Então é rápido. Basta fazer o pagamento do ITCD, né? A verificação de quem são os herdeiros direitinho. A gente sempre verifica antes se tem o testamento. O primeiro passo sempre vai ser verificar essa existência de testamento. Agora a gente tem aquela central nacional em que a gente consulta os testamentos, quer dizer, facilitou bem, né? No caso de testamento público, né? Mas já facilitou bem, tá? Olha só, o Renan está falando, é verdade, inventário é um campo ilimitado. A única certeza que temos na vida é de que vamos morrer. E é verdade, uma hora vai ter, né? E a Mirelle falou que já está com 100 casos de inventário, Mirelle, conta pra gente. Não, 100 casos, mais de 100 casos judiciais, não só de inventário, mas a maioria é regularização de imóveis. Quando eu escolhi essa área, eu preciso especializar. Não dá para pegar assim, todas as ações que surgem. Eu tenho processo na Justiça Eleitoral, na Justiça Federal, dentro e fora aqui de Minas, em outros estados. Então, eu fico assim, meio que maluca. Aí eu pensei, não, vamos ver o que eu tenho que atuar. Aí descobri que eu tinha muitas ações de regularização, seja de divórcio, inventário, alienação judicial, e por aí vai. Fora as desapropriações, regularização de imóveis, que o pessoal me procura muito, reintegração de posses, o campeão, agora a adjudicação compulsória. Então, eu pensei, eu quero estudar e vou priorizar essa área. E como é que o pessoal chega no AC? Porque o pessoal fala assim, mas como é que eu vou conseguir cliente? Porque assim, você está com bastante causa. Isso, como é que funciona para você? Como é que você conseguiu? Então, é indicação mesmo, um cliente indicando o outro. Eu tinha um escritório aberto aqui no bairro, com a pandemia eu fechei, naquela época que as ruas estavam desertas, então o pessoal me procurava muito no escritório também, mas depois parou. E eu falei assim, não vou continuar com o escritório aberto, então é indicação. E agora estou começando com esse marketing tal. Ah, muito bem. Mas A isso minha aí, primeira live, né? não, mas essas indicações são ótimas, porque quando vem alguém que te indica, porque foi bom para ele, né? Então, assim, realmente acontece, gente, né? Agora, o pessoal está perguntando aqui, os advogados, olha só, a doutora Marisete está dizendo que não é dessa área, mas quer muito atuar com direito imobiliário, porque ela vê que é um nicho promissor e rentável, com muita celeridade e eficácia. Concorda, Mirella? É isso mesmo? Sim, sim. Poucos profissionais na área. Poucos profissionais, né? E o que a senhora acha? É possível ganhar 5 dígitos por mês na regularização de imóveis? Sim. Sim? É possível. Eu também. Possível. Claro que quanto mais rentável, quanto mais imóveis, né, estiverem envolvidos na questão, mais rentável vai ser a causa. Mais né? rentável Então, vai ser. É isso aí. E né? a dedicação faz toda a diferença, né, doutora? As pessoas te conhecerem como aquela que faz regularização de imóveis, como alguém de confiança.
Exatamente. Essa faz a diferença. Proativo, gente. Advogado que mexe com essa área tem que ser proativo. Tem que ir lá, vai lá no cartório, verifica o que aconteceu. Às vezes estava aquela tragédia do ITCD, mas espero que agora vai melhorar, porque saiu aquele decreto, está todo mundo sabendo, tal decreto. Se passar de 90 dias, já vai sair o cálculo de imediato. Eu até fiz uma orientação aqui no cartório, viu, Mirelle? Você deve ter recebido. Mandei disparar e-mail para todo mundo, dizendo o seguinte, gente, agora que tem esse decreto dos 90 dias, vocês têm que declarar o valor de mercado do bem, se vocês não quiserem ficar sujeitos a ter multa e juros lá no futuro. Porque eles, quando passa de 90 agora, Mirelle, está saindo no valor que você declarou. E aí, você sabe que o Estado tem 5 anos, né, para cobrar a diferença. Então, se tiver diferença, tá bom, pessoal? Então, quem já entrou com inventários nos cartórios antes aqui e está com ITCD em curso, talvez valha a pena sentar com seus clientes, explicar a situação, que é claro que é eles que resolvem, né? É eles que resolvem. Mas depois vai passar, se o patrimônio for muito alto, se passar muito tempo com multa e juros, isso pode ficar um valor muito, muito relevante, né? Então a gente tem que advertir, e o importante é fazer isso por escrito, senão eles também vão questionar. Ah, o senhor advogado não me orientou, né? Então essas questões são importantes. Quem não assistiu, teve uma live do OAB sobre essa questão do decreto aqui de Minas, e na live, até a advogada no final falou assim, eu já vou mudar o meu contrato, e no meu contrato eu vou colocar que as partes estão cientes que devem declarar o valor de mercado, sob pena de ter problema no futuro. Depois eu falar, não estava sabendo, entendeu? Isso. Então, olha só como é que é o problema de estar sempre atualizado, né? Essa questão de fazer curso, de ficar atualizado, de ficar assistindo a gente aqui nas nossas lives, para saber as novidades, porque senão vai que você fica quietinho lá, saiu um valor baratinho aqui, que coisa boa, né? Ó, que beleza esse valor. O imóvel vale 1 milhão, foi avaliado aqui 400 mil. Ó, que beleza. Que beleza. Espera passar 5 anos disso, não é? Ou antes, né? Ou antes. Pois é, pode ser antes, pode ser antes. Mas de qualquer jeito, o que eu não gosto, eu tenho terror é de a gente não ter falado as coisas para as pessoas e as pessoas virem em cima da gente depois questionar, né? Né, Mirelle? Que aí é o advogado que é o culpado. Pois é, o advogado é que tem um acesso mais próximo ao cliente, né? A gente, pelo cartório, pelo menos nessa parte de inventários, nosso relacionamento mais próximo é com o advogado. E o advogado é que tem que atuar junto aos seus clientes para esclarecer as dúvidas, para tirar qualquer, para advertir dos riscos, tudo isso é importante, viu? Não pode deixar isso para depois, não, que isso pode dar problema. Verdade. Ô, gente, eu até trouxe para vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas já que o assunto principal da Mirelle a gente começou com desapropriação, antes da gente finalizar, queria falar para vocês o seguinte: desapropriação, gente, pode fazer em cartório. E quando é que vai fazer em cartório? Quando for amigável, né, Mirelle? Quando for amigável, pode fazer em cartório. E há pouco tempo, o nosso Colégio de Registro de Imóveis de Minas Gerais soltou três enunciados sobre a desapropriação em cartório. Eu vou ler rapidinho, eu queria até que se você puder comentar, Mirelle. Olha só. Olha o primeiro, olha. Escritura pública de desapropriação amigável. Área expropriada. Medição georreferenciada e certificação expedida pelo INCRA, observância do prazo de carência. Então, vamos lá. Em caso de desapropriação instrumentalizada por escritura pública, a prévia certificação do INCRA, quando exigível no registro de imóveis, será necessária apenas em relação à área expropriada, que deve estar perfeitamente descrita e caracterizada no título. Então, a preocupação aqui, eu acho que foi principalmente nesses casos, até sei, né? Quem provocou isso aqui foi a Copasa. Porque a Copasa, às vezes, vai lá e desapropria só um pedacinho, né? Ainda por cima, imóvel rural. E aí, tinha discussão se ela deveria apresentar a questão da medição georreferenciada da área toda, o que inviabilizaria, entendeu? Aí ficou claro que é só dessa área. Você já chegou a pegar desapropriação amigável? O que você acha, Mirelle? Não? Não. Então tá vendo o nicho? A nossa aqui é litigiosa. Mas você sabe que você pode transformar ela em desapropriação amigável. Então a gente pode atuar para trazer para o extrajudicial também as desapropriações, gente. Isso é ótimo saber, doutora Letícia.
Porque agora a gente vai trabalhar nesse sentido. Ué, vai lá atrás e tá vendo que não precisa fazer a descrição georreferenciada de todo o Parque da Serra da Malamoça, não. Só das partes que estiverem sendo desapropriadas. Aí tem mais Isso é uma que fala o ótimo. seguinte, olha só, é o enunciado 42. E todos esses enunciados, gente, estão lá no site do CORE aqui de Minas. Então, e foram todos agora de 2022, tá? Então teve esse aqui que é o 43, que eu li agora. O 42, olha, escritura pública de desapropriação amigável, integralidade ou parte de 2 ou mais imóveis transcritos ou matriculados, área remanescente, especialização, desnecessidade. Caso a desapropriação amigável via escritura pública atinja a integralidade ou parte de 2 ou mais imóveis transcritos ou matriculados, será aberta nova matrícula para a área expropriada, promovendo-se nas transcrições ou matrículas atingidas averbações de destaque com a indicação da área destacada de cada um dos respectivos imóveis, se constante do título. Dispensa-se o desmembramento e ou a apuração da área remanescente do imóvel originário, a prévia averbação de fusão, unificação e também a averbação de inserção de medidas perimetrais com relação à área expropriada, uma vez que os limites e confrontações já virão consignados na abertura da matrícula. Em resumo, gente, vai abrir uma matrícula nova para a área expropriada. E a questão aqui, a ideia do CORE é facilitar os procedimentos na desapropriação, ok? Então, tanto na judicial quanto na extrajudicial, vai sempre abrir matrícula nova e a questão de facilitação. Tá vendo, Mirelle? Vai dar para fazer. E a última, vou ler a última agora. A 41, o enunciado 41. Escritura pública de expropriação amigável, parte de um imóvel transcrito ou matriculado, área remanescente, especialização, desnecessidade. Caso a desapropriação seja amigável via escritura pública e atinja parte de um imóvel transcrito ou matriculado, será aberta nova matrícula para a área expropriada e promovida na transcrição ou matrícula atingida a averbação do destaque. Dispensa-se o prévio desmembramento e ou apuração da área remanescente do imóvel originário, bem como a averbação de inserção de medidas perimetrais com relação à área expropriada, uma vez que os limites e confrontações já virão consignados na abertura da matrícula. Então, olha que sucesso. Vai facilitar para você a negociação, né? Você pode tentar negociar isso com o Estado. Eu sei que não é muito fácil, não, mas a gente pode ir atrás da Advocacia Geral do Estado, não é? Pode até fazer uma notificação, se for o caso, pedir uma notificação para poder mobilizar, né? A gente tem que tirar o Estado da inércia, gente. Se não tiver um advogado proativo, você pode desistir. Pode desistir. É um caminho interessante. E aí você pode até fazer, pedir, né, para nessa ação que está em curso, para notificar o Estado, para a gente fazer essa desapropriação por escritura pública. Boa ideia, né? Tá vendo, pessoal? Ótima ideia. Está sempre mexendo para poder trazer. Olha que ótimo, fazer o curso, gente. Olha que bom demais. A gente aprende cada dia, né, doutora? Não, é bom demais. A Mirelle, então, está fazendo o nosso curso do zero à desapropriação, do zero à desapropriação também, do zero à regularização de imóveis. E nós vamos conseguir, né, juntos, lá a gente trata de tanto tema, gente, vocês não fazem ideia, mas é tudo dentro da regularização de imóveis, tá? Então, quem quiser mexer mais com o inventário, tem lá. Quem quiser mexer com a desapropriação, tem lá. Servidão ambiental, a gente teve 2 aulas com uma referência no Brasil, o Dr. Paulo Roberto, foi um sucesso. É com o Dr. Paulo Roberto que eu acho que a gente tem que conversar mais, Mirelle, nos seus casos, viu? Mas antes da gente terminar, vamos lá. Que dica que você dá para quem quer entrar nessa área de regularização de imóveis? Especializar, fazer bons cursos como este, ler bastante livros, a doutrina, entrar na prática com disposição, né, de resolver o problema. Não conhece, não sabe, trabalhe em cima, não desistam. Aquilo que é difícil começa a ficar fácil e praticar. É isso. Eu também concordo que é por aí, gente. E ó, sempre que possível, procuro o extrajudicial. Não é porque eu estou no extrajudicial, não, mas é porque a gente vê que resolve. E as pessoas ligam pra gente felizes, contando de casos assim, complicado de uso campeão, complicado de inventário. Às vezes eram 4 inventários que ficaram prontos em 30 dias, depois que pagou o ITCD, óbvio. Entendeu? Então, assim, vale muito a pena, né? Então, a questão é essa. Vou passar para a Mirelle para ela
se despedir, né? Então, você é advogada atuante aqui no Barreiro, né? É isso mesmo? Conta pra gente onde é que você atua, como é que você pode ser contactada. Pode falar aí pro pessoal. Isso. Isso, estou aqui na região do Barreiro, graças a Deus, perto do cartório. É 10 minutinhos. Então, as dúvidas que eu tenho, naquilo que eu não sei ainda, eu procuro o cartório, eles me orientam, me ajudam muito nessa questão, sabe? E estamos aí, trabalhando a cada dia e rompendo. É isso aí. Proatividade, gente. Caminho é proatividade, viu? Então vamos que vamos. Hoje é dia de descanso, né? E de lembrar os nossos queridos que já partiram. Então, quem vai visitar os queridos também, né? Uma boa oração para todo mundo junto aí, que tenha, né? Um momento para poder lembrar que isso faz parte da vida também. A gente tem que parar e lembrar e agradecer pelos nossos antepassados, nossos queridos todos, né? E eu com certeza hoje vou parar um minutinho para lembrar da minha vozinha, que minha vozinha foi há pouco tempo. E ela é a que mais sinto falta, assim. Todo dia eu lembro dela, vovó Gislaine. Que Deus a tenha. Mas então é isso, aproveitem o dia, mas se der sobrar um tempinho, estudem também, gente, porque caminho Com é estudar, certeza. viu? Aqui, pessoal de Minas, não deixa de estudar o decreto dos 90 dias e cuidado com isso, tá? Quem quiser mais orientação, procura a gente aqui no cartório, que a gente está à disposição. Né, Mirelle? Isso. Oh, meu Boa Deus. Referência. Gente, você perguntando se vai ter sorteio de livro. Na live não costuma ter sorteio de livro, não, tá? Mas semana que vem, é até bom falar. Semana que vem já vai ter o lançamento do nosso curso do zero à regularização de imóveis. Vai ser na segunda, terça e quarta, tá? Da semana que vem. Quem quiser, já está disponível no nosso Instagram, né? A pré-matrícula, lá pode fazer a pré-matrícula, e a inscrição no evento Regularize. Então lá vai ter sorteio de livro. Quem quiser ser sorteado, não deixe de participar. Então, segunda, terça e quarta, agora da semana que vem, 7, 8 e 9, vou estar com vocês, eu e o Carlos Londe. Ó. Então não percam, que sempre vem muita novidade e o evento Regularize é para todo mundo, para quem quiser, tá? Eu até me perguntaram aqui, é só para advogado? Não, não é só para advogado. Claro que, se você não é advogado, para uso campeão, para divórcio, para inventário, você vai ter que fazer parceria com o advogado, tá, pessoal? Mas tem campo para todo mundo, porque é trabalhoso, né, Mirelle? Você sabe que né? Muito trabalhoso. Isso, muito trabalhoso. Tá? Tem trabalho para todo mundo. É isso aí. Então, o sorteio de livro vai ser na semana que vem. Espero vocês lá, tá bom? Beijo para vocês. Um ótimo dia, tudo de bom. Tchauzinho, Mirelle. Beijo, Obrigada. tchau. Obrigada, gente, pela oportunidade. Tchauzinho.